pertencendo à casa. Ela está esperando na soleira da porta da cozinha, quase embaixo dos pés. De alguma forma, Pampi sabe precisamente onde Ical fora da cozinha. Aqui, ela se esparrama, e quando trago comida para a mesa, ela entra para resgatar os restos caídos no chão. Da mesa, ela consegue obter um pouco de tudo, e aceitará até a oferta mais improvável, ainda que só para mastigá-la um pouco antes de depositá-la sem cerimônia no chão. Ela não gosta de passas. Nem de tomates. Ela tolerará uma uva, se conseguir dividi-la em metades suculentas com os dentes laterais, e depois, deliberadamente, como se controlando um objeto grande e duro, a mastigará. Ela quer todas as pontas das cenouras. Pega os talos de brócolis e aspargos e os segura delicadamente, olhando por um momento para mim, como se conjecturando se algo mais está a caminho antes de instalar-se no tapete para comê-los. Os livros sobre adestramento insistem em dizer que um cão é um animal. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. O cão é um animal domesticado, uma palavra que se originou a partir da raiz que significa o pertencendo à casa. Os cães são animais que pertencem às casas. A domesticação é uma variação do processo de evolução, no qual o selecionador não apenas possui forças naturais, mas humanas também, e seu objetivo final é trazer os cães para dentro de suas casas. Para entender o que é um cão, precisamos entender de onde ele vem. Como parte da família Canidae, cujos membros são chamados canídeos, o cão doméstico é um parente distante dos coiotes e chacais, dingos, raposas e cães selvagens. Entretanto, ele vem de uma única e antiga linhagem de Canidae, animais que mais provavelmente lembram o lobo cinza contemporâneo. No entanto, quando vi Pumpernickel cuspir uma passa delicadamente, não me lembrei das imagens chocantes de lobos derrubando um alce e o destroçando em Wyoming. A visão de um animal que pacientemente espera na porta da cozinha e, em seguida, examina com atenção uma cenoura, parece, a grosso modo, irreconciliável com um animal cuja lealdade é, em primeiro lugar, para consigo mesmo, e cujas afiliações são repletas de tensão e mantidas pela força. Os apreciadores de cenouras surgem dos matadores de alces por meio da segunda fonte, no nós. Enquanto a natureza o seleciona ou segue impiedosamente os traços que levam à sobrevivência de seus portadores, os humanos ancestrais também selecionaram traços, características físicas e comportamentos, que resultaram não apenas na sobrevivência, mas na onipresença do cão moderno, Canis familiaris, entre nós. A aparência, o comportamento, as preferências do animal, seu interesse em nós e em nossa atenção são, em grande medida, resultado da domesticação. O cão atual é uma criatura bem projetada. No entanto, muito desse projeto foi realizado ao sabor do acaso. As hienas não constam nessa lista. Do tamanho e formato de um cão, com orelhas eretas como as de um pastor alemão e tendência a uivar e vocalizar como muitos canídeos gárrulos, as hienas são, de alguma forma, como cães, mas não são de fato canídeos. Elas são parentes carnívoros mais próximos da fuinha e dos gatos do que dos cachorros. Suspeita-se que as passas sejam tóxicas para alguns cães, mesmo em quantidades pequenas, embora o mecanismo de toxicidade seja desconhecido, o que me leva a perguntar se Pampi era instintivamente avessa a passas. Como fazer um cão? Vi instruções passo a passo. Então você quer fazer um cão? São necessários apenas alguns poucos ingredientes. Você precisará de lobos, humanos, um pouco de interação e tolerância mútua. Misture bem e aguarde, alguns milhares de anos. Ou, se você for o geneticista russo Dmitry Beliaev, simplesmente encontre um grupo de raposas cativas e comece a criá-las seletivamente. Em 1959, Beliaev iniciou um projeto que fortaleceu nossos melhores palpites acerca do que acreditamos terem sido os passos iniciais da domesticação. Em vez de observar os cães e inferir em retrospectiva, ele examinou outra espécie canídea social e a propagou. A raposa prateada da Sibéria era um pequeno animal selvagem que se tornou popular no comércio de peles em meados do século XX. Criadas em gaiolas por causa de casacos de peles de primeira classe, especialmente longos e macios, elas não foram domesticadas, mas mantidas em cativeiro. Com uma receita bem reduzida, Beliaev não as transformou em cães, mas em algo surpreendentemente próximo a eles. Embora vulpes, a raposa prateada, seja um parente distante dos lobos e dos cães, ela nunca foi domesticada. Apesar de sua relação evolucionária, nenhum canídeo foi completamente domesticado a não ser o cão. A domesticação não acontece espontaneamente. O que Beliaev mostrou foi que ela pode ocorrer rapidamente.
Começando com 130 raposas, ele selecionou e criou as que eram mais mansas, como as descreveu, mas as que ele realmente escolheu foram as menos medrosas ou agressivas com as pessoas. Para minimizar o risco de agressão, os animais foram enjaulados. Beliaev se aproximava de cada jaula e convidava a raposa a comer em sua mão. Algumas o morderam, outras se esconderam. Algumas pegaram a comida, relutantemente. Outras pegaram a comida e também se deixaram tocar e acariciar sem fugir ou resmungar. Outras ainda não apenas aceitaram a comida como até abanavam o rabo e choramingavam para o pesquisador, convidando a interação ao invés de desencorajá-la. Essas eram as raposas que Beliaev selecionou. Por alguma variação normal em seu código genético, esses animais eram naturalmente mais calmos quando ficavam perto de pessoas, mostrando-se até mesmo interessados nelas. Nenhuma dessas raposas foi treinada, todas tiveram a mesma exposição mínima aos tratadores, responsáveis pela alimentação e pela limpeza do acolchoante da jaula durante suas curtas vidas. Essas raposas mansas só foram estimuladas a acasalar, e seus ilhotes, testados da mesma forma. Os mais mansos foram acasalados ao atingirem a idade apropriada, e seus ilhotes e os ilhotes deles passaram pelo mesmo processo. Beliaev trabalhou até morrer, e o programa continuou. 40 anos depois, mais da metade da população de raposas formava uma classe que os pesquisadores chamavam de elite domesticada ou não apenas aceitavam o contato com as pessoas, como eram atraídas por elas, ganindo para ganhar atenção, cheirando e lambendo ou tal como fazem os cães. Beliaev criará uma raposa domesticada. Mais tarde, o mapeamento do genoma revelou que agora existem 40 genes diferindo as raposas mansas de Beliaev da raposa prateada selvagem. Inacreditavelmente, ao selecionar um determinado traço comportamental, o genoma do animal foi alterado em meio século. E, com essa mudança genética, vieram diversas mudanças físicas familiares surpreendentes. Algumas das raposas da última geração têm pelos multicoloridos, malhados, reconhecíveis nos cães vira-latas de todos os lugares. Elas têm orelhas moles e rabos que enrolam por cima do dorso. A cabeça é maior e o focinho mais curto. Por incrível que pareça, elas são engraçadinhas. Todas essas características físicas vieram de carona, visto que um comportamento específico foi escolhido. O comportamento não afeta o corpo, ou ambos são resultados comuns de um gene ou conjunto de genes. Mas embora os comportamentos individuais não sejam ditados pelos genes, podem mais ou menos ocorrer por causa deles. Se a constituição genética da pessoa gera níveis muito elevados do hormônio do estresse, por exemplo, isso não significa que ela ficará estressada o tempo inteiro. Mas pode significar que em determinados contextos, em que uma outra pessoa tinha uma reação melhor, ela terá um patamar mais baixo de resposta clássica ao estresse, a aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, aumento da transpiração e assim por diante. Digamos que esse indivíduo de patamar mais baixo grita com seu cão por ele se embaralhar em suas pernas no parque. Seus gritos com o pobre ilhote certamente não são geneticamente determinados, os genes nada sabem sobre parques caninos, ou mesmo sobre ilhotes, mas sua neuroquímica, criada por seus genes, facilitou a ocorrência desse comportamento quando uma determinada situação se apresentou. Isso também ocorre com raposas parecidas com cachorros. Considerando-se o que os genes fazem até mesmo uma pequena mudança em um deles, ativado ligeiramente mais tarde, digamos, poderia mudar a probabilidade tanto de determinados comportamentos quanto de formas específicas de aparência física. As raposas de Beliaev mostram que um pequeno número de diferenças simples no desenvolvimento é capaz de ter um efeito abrangente. Suas raposas, por exemplo, abrem os olhos mais cedo e exibem as primeiras respostas ao medo mais tarde, o que as torna mais parecidas com os cães do que com as raposas selvagens. Isso lhes abre uma janela maior e mais precoce para a criação de um vínculo com a pessoa que toma conta delas, tal como um pesquisador humano na Sibéria. Elas brincam umas com as outras mesmo quando atingem a idade adulta, o que talvez permita uma socialização mais duradoura e complexa. Vale observar que as raposas desviaram dos lobos há uns 10 ou 12 milhões de anos, no entanto, após 40 anos de seleção, elas parecem domesticadas. O mesmo talvez pudesse ocorrer com outros carnívoros se os colocássemos sob nossas asas e dentro de nossas casas. As mudanças genéticas os levariam a se tornarem parecidos com os cães. Asterisco que, de alguns, os genes fazem é regular a formação das proteínas que atribuem papéis às células. Quando, onde e em que ambiente uma célula se desenvolve, tudo isso contribui para o resultado final. Logo, o caminho que vai de um gene até o aparecimento de um traço físico ou de um comportamento é mais complexo do que se poderia inicialmente pensar, podendo haver modificações ao longo do processo. Como os lobos se tornaram cães?
Embora não pensemos muito sobre isso, a história dos cachorros, bem antes de você ter o seu, é mais relevante para o que eles são do que os detalhes de sua ascendência. Essa história começa com os lobos. Os lobos são cães sem acessórios. No entanto, o verniz da domesticação os torna criaturas muito diferentes. Asterisco. Enquanto um cão de estimação perdido não consegue sobreviver nem mesmo alguns dias sozinho, a anatomia, o instinto e a sociabilidade do lobo se combinam para torná-lo muito adaptável. Esses canídeos podem ser encontrados em diversos ambientes e nos desertos, florestas e no gelo. A maioria vive em alcateias, com um casal reprodutor de 4 a 40 lobos mais jovens, em geral descendentes. A alcateia age cooperativamente, compartilhando tarefas. Os mais velhos podem ajudar a criar os ilhotes, e o grupo todo trabalha em conjunto na caça às presas de grande porte. Eles são muito territoriais e passam bastante tempo demarcando e defendendo seus territórios. Asterisco. Há debates acerca de os cães serem considerados uma espécie à parte dos lobos ou uma subespécie deles. Discute-se inclusive a utilidade ou a validade nos dias atuais do esquema de classificação original de Linneu, que demarca espécies como uma unidade fundamental válida. A maioria dos pesquisadores concorda que atualmente é melhor descrever lobos e cães como espécies distintas. Embora esses animais possam acasalar uns com os outros, seus hábitos de acasalamento, a ecologia social e os ambientes em que vivem são muito diferentes. Dezenas de milhares de anos atrás, os seres humanos começaram a aparecer nesses territórios. Tendo abandonado suas formas habilis e erectus, o Homo sapiens se tornava menos nômade e começava a criar assentamentos. Mesmo antes do início da agricultura, já havia interações entre humanos e lobos. Contudo, a forma como ocorriam essas interações é uma fonte de especulação. Uma das hipóteses diz que as comunidades relativamente ixas dos humanos produziam grande quantidade de dejetos, incluindo restos de comida. Os lobos, que não apenas catam comida como a caçam, teriam rapidamente descoberto essa fonte. Os mais ousados podem ter superado o medo desses novos animais, humanos nus, e começado a se banquetear nas pilhas de sobras. Dessa forma, uma seleção natural acidental, de lobos menos temerosos ao contato com humanos, teria sido iniciada. Ao longo do tempo, os humanos passaram a tolerar os lobos, talvez até criando alguns ilhotes como bichos de estimação ou, em tempos de escassez, como comida. Geração após geração, os lobos mais calmos foram mais bem-sucedidos por viver nas imediações da sociedade humana. Mais tarde, as pessoas começariam a criar aqueles animais de que mais gostavam intencionalmente. Esse foi o primeiro passo para a domesticação, a redefinição de animais para o nosso prazer. Em geral, esse processo ocorreu com todas as espécies, a partir de uma associação gradual com os humanos, por meio da qual as gerações seguintes se tornaram mais e mais domadas, finalmente, distintas em comportamento e corpo de seus ancestrais selvagens. A domesticação é, portanto, precedida por um tipo de seleção inadvertida de animais que estão próximos, são úteis ou agradáveis, o que lhes permite viver nos arredores da sociedade humana. O passo seguinte no processo envolve mais intenção. Os animais que são menos úteis ou agradáveis são abandonados, eliminados ou afastados de nós. Dessa forma, selecionamos aqueles que se submetem com mais facilidade a serem criados por nós. Finalmente, e mais familiarmente, a domesticação envolve criar animais para obter características específicas. As provas arqueológicas datam o primeiro lobo-cão domesticado entre 10 e 14 mil anos atrás. Restos de cães foram descobertos em montes de lixo, sugerindo seu uso como comida ou propriedade, e em locais de sepultura, seus esqueletos enroscados ao lado de esqueletos humanos. A maioria dos pesquisadores acredita que os cães começaram a se associar conosco ainda mais cedo, talvez muitas dezenas de milhares de anos atrás. Existem indícios genéticos, na forma de amostras de DNA mitocondrial asterisco, de uma divisão sutil tão distante quanto a 145 mil anos entre os lobos puros e os que iriam se tornar cães. Poderíamos chamar estes últimos de lobos protodomesticados, visto que eles próprios mudaram o comportamento de maneira que, mais tarde, encorajariam o interesse, ou a mera tolerância, dos humanos por eles. Quando os humanos apareceram, eles poderiam já estar prontos para a domesticação. Os lobos acolhidos foram provavelmente menos caçadores do que catadores de lixo, menos dominantes e menores do que os lobos alfa, e mais mansos. Resumindo, menos lobos. Assim, bem cedo no desenvolvimento das civilizações antigas, milhares de anos antes da domesticação de qualquer outro bicho, os humanos levaram esse animal para dentro dos muros de suas primeiras vilas.
O DNA mitocondrial são cadeias de DNA dentro da mitocôndria produtora de energia das células, mas fora do núcleo delas. Elas são herdadas da mãe pela prole sem qualquer alteração. O mtDNA de indivíduos foi usado para rastrear a ancestralidade humana e para estimar as relações evolucionárias entre espécies animais. Esses cães vanguardistas não seriam confundidos com membros de uma das centenas de raças de cachorros atualmente reconhecidas. A pequena estatura dos dachshunds e o focinho achatado dos pug são resultados da criação seletiva feita pelos humanos bem mais tarde. A maioria das raças de cachorros que conhecemos hoje só foi desenvolvida nos últimos séculos. Entretanto, esses primeiros cães teriam herdado traços sociais e a curiosidade de seus ancestrais lobos, aplicando-os na cooperação e no apaziguamento dos humanos, bem como entre eles. Tais animais perderam algumas de suas tendências para o comportamento coletivo. Os catadores de lixo não precisam da inclinação para caçar em conjunto. Nem é relevante qualquer hierarquia quando você pode viver e comer sozinho. Eles eram sociáveis, mas não no contexto de uma hierarquia social. A mudança de lobo para cão foi impressionante em termos de velocidade. Os humanos demoraram aproximadamente 2 milhões de anos para evoluírem de Homo habilis para Homo sapiens, mas o lobo saltou para a condição de cachorro em bem menos tempo. A domesticação espelha o que a natureza faz ao longo de centenas de gerações por meio da seleção natural, um tipo de seleção artificial que acelera o relógio. Os cachorros foram os primeiros animais domesticados, e em alguns aspectos, os mais surpreendentes. A maior parte dos animais domesticados não é predadora. Um predador parece ser uma escolha improvável para se levar para casa, e não apenas seria difícil encontrar provisões para um comedor de carne, e estaríamos nos arriscando a ser a carne escolhida. E, embora isso possa fazê-los, se os fez, bons companheiros de caça, seu papel principal nos últimos 100 anos tem sido ser um amigo e conidente imparcial, não um trabalhador. No entanto, os lobos possuem características que os tornam excelentes candidatos à seleção artificial. O processo favorece um animal social que tenha um comportamento flexível e seja capaz de adaptá-lo a ambientes diferentes. Os lobos nascem em uma alcateia, mas só permanecem nela até que estejam um pouco mais velhos, e então partem e encontram um parceiro para acasalar, criar uma nova alcateia, ou se juntam a uma já existente. Esse tipo de flexibilidade para mudar o status e os papéis funciona bem para lidar com a nova unidade social que inclui os humanos. Dentro de uma alcateia, ou passando de uma para outra, os lobos precisam estar atentos ao comportamento de seus companheiros, assim como os cães precisam estar atentos às pessoas que tomam conta deles, sendo sensíveis ao seu comportamento. Como aqueles primeiros cães-lobos que encontraram os primeiros colonos humanos não teriam sido muito úteis, devem ter sido valorizados por outra razão, ou digamos, pela companhia. A abertura desses canídeos lhes permitiu ajustar-se a uma nova alcateia, e aquela que incluísse animais de uma espécie inteiramente diferente.